Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias deste sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. Nesse vídeo aqui, nação, eu vou falar com vocês sobre uma condenação que o Flamengo sofreu na justiça com uma indenização que cabe recurso na casa de quase 3 milhões de reais. Também vou falar para vocês sobre a prioridade no mercado da bola do Flamengo. Nós teremos mais duas reuniões que podem ser que mudem a ordem de prioridade nesse mercado da bola do Flamengo. Coisa bastante séria. Vai depender muito do que o técnico Tite conversar nesse final de semana com o Marcos Braz. O Tite também tem duas grandes novidades neste final de semana para poder montar o Flamengo contra a equipe do Boa Vista. O jogo vai ser na terça-feira. Também quero falar com vocês sobre o adiamento dos jogos do Campeonato Brasileiro para a parada para a Copa América. As coisas não são bem da maneira como a gente gostaria que fosse. Então fica aí até o final do vídeo. Mas já faz um favorzinho para mim. Verifica se você está inscrito aqui no nosso canal. Tá? Não? Então se inscreva. Agora vai lá no sininho. Clica na opção todas para você não perder nenhuma notificação de novo vídeo ou de nova live nos nossos canais. Feito? Agora aqueles 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. É muito importante essas 3 tarefas. Compartilhando, você nos tira da bolha nossa e nos entrega à sua bolha, de pessoas que ainda não nos conhecem e, quem sabe, podem gostar e ficar aqui com a gente. Curtindo e comentando, você mostra para o YouTube que tem engajamento nos nossos vídeos. E o YouTube nos distribui para fora da nossa bolha, para aquelas pessoas que frequentam a plataforma, mas não conhecem o nosso canal. Além do que, comentando, você vai aparecer no nosso programa respondendo a comentários, que está sendo um sucesso todos os dias às 15 horas lá na Live Mengo TV. Já fizemos 2 edições, hoje é a 3ª edição, que eu pego seus comentários e respondo. Dúvidas, opiniões, sugestões, tudo isso comenta, porque você vai ter o seu comentário lido às 15 horas na Live Mengo TV. Valeu? Vamos entrar de cabeça então em todas as informações do Flamengo. Primeiro, que o Flamengo retorna hoje às atividades no Ninho do Urubu daqui a pouquinho, às 8 horas. Claro, se você estiver vendo o vídeo às 7, é daqui a pouquinho. Se você estiver vendo depois, já aconteceu. Mas é às 8 da manhã. E aí o Tite deve ter 2 boas novidades. 2 jogadores internacionais devem ficar à disposição do técnico Tite. O primeiro deles é o Nico de la Cruz. O Nico ficou fora nos últimos dias por causa de uma dor no ombro, mas hoje ele vai ser reavaliado e espera-se que ele já possa treinar junto com a equipe para poder pegar o Boa Vista na terça-feira. Outro é Matias Vinha, que foi à Europa ver o nascimento da sua filhinha e agora é esperado hoje pela manhã para se juntar ao elenco rubro-negro e poder participar do jogo também dessa terça-feira. Vale lembrar que Matias Vinha não faz uma partida oficial desde o dia 11 de dezembro, quando se lesionou, e desse período até agora vem apenas se recuperando da lesão. Portanto, calma com o rapaz, que ele vai precisar de um tempo de adaptação para recuperar sua melhor forma física e técnica. Ayrton Lucas, para mim, está muito abaixo daquilo que já rendeu um dia no Flamengo, e se continuar assim, muito em breve o Matias Vinha será o dono da posição. E aí, nação, a gente tem a situação do calendário do futebol brasileiro. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês para as datas que envolvem as principais competições que o Flamengo vai disputar neste ano de 2024. Do dia 21 de janeiro a 7 de abril são datas reservadas aos estaduais. Do dia 21 de fevereiro a 10 de novembro são datas que vão ter jogos da Copa do Brasil. O Flamengo não entra em fevereiro, o Flamengo só entra no finalzinho de março. 14 de abril a 8 de dezembro são as datas do Campeonato Brasileiro. Do dia 3 de abril a 30 de novembro são datas da Libertadores da América. Ou seja, no dia 3 de abril nós teremos a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Isso é logo ali. Bom, sabendo disso, Flamengo, Palmeiras, Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Criciúma, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia e Atlético Paranaense mandaram um ofício para a CBF solicitando uma alteração no calendário de 2024. Gente, todo mundo esperava que esses clubes fizessem um pedido do seguinte:
para o Brasileirão, para a Copa América. Só que se isso acontecer, a CBF definir que pararia o campeonato, a gente teria jogos encavalados, como eu já falei para vocês. O que são os jogos encavalados? Jogos terça, quinta e domingo, segunda, quinta e domingo, sábado, terça e sexta. Esse tipo de situação os clubes não querem. E por que foram só 9 clubes que mandaram o ofício para a CBF? Porque as outras equipes acham que se pegarem essas equipes desfalcadas, vão levar vantagem na conquista de pontos, né, que serão disputados. Só para vocês terem uma ideia, tá? Tá aparecendo aqui embaixo agora a listinha de cada clube que tem jogadores convocáveis e jogadores que podem ser convocados. Os verdinhos são aqueles que estão sendo convocados frequentemente. Os outros são aqueles que podem vir a ser convocados. O Palmeiras tem 6 jogadores. Gomes, Piquerez, Richard Rios, Hendrick, o Everton e o Veiga. O Flamengo é quem tem mais, 7. Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Pedro, Varela e Vinha. O Inter tem Valência, Aranguiz, Rocket, Borré e Alan Patrick. O Vasco, Galdames, Medel, Rojas e Esforza. Fluminense, André, Arias e Terans. Botafogo, Savarino, Gatito e Ponte. Grêmio, Vila Sante, Soteldo e Carbadio. Criciúma, Angel e Trauco. São Paulo, Rames Rodrigues, Arboleda e Ferrarese. Corinthians, Rojas, Torres, Romero e Palácios. Bragantino, Hurtado, Realpe e Mosqueira. Cruzeiro, Cifuentes. Atlético Mineiro, Alan Franco, Paulinho e Maurício Lemos. O Bahia, o Arias. O Atlético do Paraná, Canóbio e Bento. Então, esses clubes solicitaram uma alteração, não o adiamento, porque senão ficaria encavalado. Só que do jeito que eles pediram a alteração, eu não concordo. Vou explicar para vocês. Os clubes pediram para que fossem adiados 4 jogos de Campeonato Brasileiro. Para o lugar desses 4 jogos, seriam colocados 4 jogos de Copa do Brasil. 2 de quartas de final, 2 de semifinal. Eu não gostei, quero a opinião de vocês em cima disso e vou explicar por que eu não gostei. O Campeonato Brasileiro paga menos da metade do que paga a Copa do Brasil. Ou seja, o campeão da Copa do Brasil recebe quase 100 milhões de reais. O campeão do Campeonato Brasileiro recebe ali de 43 a 45 milhões. Então, onde está a vantagem em jogar com 7 desfalques numa Copa que pode me dar o dobro de premiação financeira que o Brasileirão? Não consigo entender. Por isso eu peço para que você comente onde está a vantagem de se trocar 4 datas do Brasileiro, datas essas que a gente pode recuperar as pontuações dependendo de como forem, mas com mata-mata não se brinca. Perdeu quartas de final, tu tá fora. Perdeu semifinal, tu tá fora. Então qual é a vantagem que eu não percebi em se trocar 4 jogos de Brasileiro por 2 jogos de quartas e 2 jogos de semifinal da Copa do Brasil? Eu sei que tem algum iluminado que está assistindo o vídeo agora que enxerga a meritocracia da questão que eu não estou conseguindo perceber. Então comentem, por favor, se vocês são favoráveis ou não a essa troca sugerida pelos clubes. Bom, falar de coisa séria e triste agora. Vocês sabem que no dia 8 de fevereiro de 2019 houve aquele fatídico incidente no Ninho do Urubu, vitimando algumas jovens almas rubro-negras, né? Esse fato nunca vai ser curado nas nossas almas, muito menos nas almas dos pais. Eu não consigo imaginar a dor que os pais sentem. Eu, como pai de 3, sei o quão difícil é para eles. O Flamengo só não conseguiu fazer acordo com uma família, a família do goleiro Christian Esmério. Essa família colocou o Flamengo na justiça e pedia uma indenização de 5,2 milhões de reais. Na última quinta-feira, o Flamengo foi condenado em primeira instância a pagar 2,9 milhões de reais a essa família. É menos do que a família pediu, mas é muito mais do que o acordo que o Flamengo tinha proposto à família. Como é primeira instância, cabe recurso. A família está estudando se vai entrar com o recurso para pedir mais e o Flamengo provavelmente vai entrar com recurso para pedir menos. Enquanto estiver sendo julgado o mérito do recurso, o Flamengo não precisa pagar nada à família. Bom, a família reclama muito do tratamento que vem recebendo do Flamengo, com o Flamengo jogando para a imprensa e para os torcedores que eles são
mercenários, que o Flamengo tentou enfraquecer as famílias o tempo todo, tratando as famílias mal. Isso eu acho imperdoável. O Flamengo vem fazendo tudo que tem que ser feito dentro de uma esfera jurídica sem precedentes. Verdade tem que ser dita. O Flamengo, tudo que o Flamengo propôs até agora é muito acima do que qualquer outra empresa que tenha passado por uma situação parecida ofereceu às pessoas. Ainda assim, as famílias julgam que é menos do que mereciam. E eu não consigo imaginar o mérito de se calcular a vida de um filho. Mas a família tem todo o direito de buscar aquilo que ela julga procedente para ela. E o clube tem todo o direito de se defender. Tudo na esfera jurídica eu concordo. Eu só não concordo com a falta de sensibilidade do Flamengo nesse assunto. Mas isso é de acordo com o que a família diz que está acontecendo. Porque o Flamengo não comenta o assunto na imprensa. Então não dá para a gente dizer, não, olha como é que o Flamengo falou da família na entrevista para fulano, para ciclano, beltrano. O Flamengo não trata disso via imprensa. Então é um sentimento que o familiar tem no tratar com o Flamengo do dia a dia. E isso não deveria acontecer. O nosso corpo jurídico, que é muito competente, deveria tratar as famílias com um pouco mais de zelo pelo tamanho do problema que eles vão enfrentar para o resto da vida. Se você tem algo a comentar a respeito disso, coloca aqui, por favor. Eu cheguei a mencionar isso nas minhas redes sociais, mas cometi uma falha de não comentar aqui no canal, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, a gente mostrar como o Flamengo está agindo também fora da questão do futebol. Bom, comentem se vocês se sentirem à vontade para isso. Voltando a falar sobre futebol. Tem 2 reuniões marcadas para o Flamengo definir os rumos dos últimos jogadores que devem chegar ao Flamengo. A primeira reunião vai definir se o Léo Ortiz vem ou se o Flamengo volta à carga para o Domingos Duarte. Explico. Há uma reunião marcada para o meio da semana que vem com o Red Bull Bragantino. A ideia é se resolver com o Bragantino sobre a questão do Léo Ortiz. Já falei sobre isso nos vídeos de ontem e na minha coluna do jornal O Dia também. Se for definido que não vai dar para trazer o Léo Ortiz, pela maneira como o Bragantino está exigindo que seja feito o pagamento, o Flamengo vai atrás do Domingos Duarte. Então, esta reunião que vai para o meio da semana vai definir se insistem no Léo Ortiz ou se partem para a segunda via, que é o Domingos Duarte, jogador português lá do Getafe. A segunda reunião vai ser para definir a ordem de prioridades que o Flamengo terá daqui para frente, caso venda o Thiago Maia. O Internacional de Porto Alegre contratou o Bruno Gomes, volante do Curitiba, mas o sonho do Cudê segue sendo o Thiago Maia. E o sonho do Thiago Maia nesse momento segue sendo o Internacional. Para deixar bem claro, o Flamengo não quer vender o Thiago Maia. É o Thiago Maia que pediu para ser vendido ao Inter. Rodolfo Landim disse que há uma distância financeira muito grande ainda entre Flamengo e Internacional. E o Inter perdeu o prazo para inscrever o Thiago Maia no Gauchão, porque esse prazo terminou ontem, sexta-feira. Então agora o Inter não precisa correr mais para tentar registrar o jogador, porque não tem boca mais. Então as negociações podem se arrastar. A ideia de Flamengo e Inter é concluir essa situação com o Thiago Maia até amanhã, domingo. Mas, como agora não tem jeito de inscrever mais no Gauchão, pode ser que o Inter use o tempo a seu favor. Caso o Thiago Maia seja vendido, e o Mateuzinho já foi, o Flamengo vai ter um papo com o Tite, tá? Braz e Spindel vão conversar com o Tite, para saber do Tite o seguinte: Tite, continuamos com a ordem de prioridades ou mudamos? Qual é a ordem de prioridades do Flamengo hoje? Zagueiro, ponta direita. Pronto, mais nada, não tem lateral, não tem nada, gente. Zagueiro, ponta direita, mais 2 contratações somente. Se o Tite falar que caso saia o Thiago Maia precisa de um volante, o Flamengo vai mudar a ordem de prioridade. Zagueiro, volante e ponta. Só que o Tite já não estava muito contando com o Thiago Maia. E ele gostou muito da apresentação, não só do Igor Jesus, mas também do Ryan Lucas. Pelo que eu apurei, a tendência é que a prioridade não seja alterada em caso de venda do Thiago Maia, porque o Tite está inclinado a dar o primeiro semestre para Eric Pulgar, Alan, Igor Jesus e Ryan Lucas, e avaliá-los no primeiro semestre
para só então no meio do ano definir se vai precisar de um volante ou não. Então, pelo que eu apurei, essa ordem não mudará, continuará zagueiro ponta direita. O Tite pode pensar diferente, falar com o Marcos Braz amanhã, não, eu quero volante, a ordem vai mudar. Aí eu pergunto para vocês, a tendência é que não mude, mesmo o Thiago Maia saindo, que o Flamengo permaneça concentrado no zagueiro e no ponta direita e mais ninguém para esse primeiro semestre. Vocês mudariam essa ordem? E não falem de lateral direito, por favor, porque o Flamengo definitivamente não vai contratar lateral direito. Então você colocar lateral direito aí, você está perdendo, jogando o seu comentário fora, porque não virá agora. Lateral direito é uma avaliação para o meio do ano, fechou? Então comenta, pessoal, comenta bastante. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas é que foram muitas as informações que eu tive que passar para vocês. Então não esquece de verificar se é inscrito, clicar no sininho, marcar a opção todas, curtir, comentar e compartilhar. Tenham todos vocês um excelente final de semana. Eu amo vocês. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo.